Nesse vídeo, nós mostraremos o passo 1 entre a base de vítimas de acidentes de trânsito e a base de internações hospitalares. Para o passo 1, nós utilizamos então o módulo Relaciona. Clicamos em Opções. Aparece uma tela do assistente, que ele auxilia na configuração da rotina de relacionamento. Em seguida, eu clico em Próximo. Vou criar um arquivo de configuração na pasta Passo 1. Que eu vou chamar de VIT-AIH P1. P1 de passo 1. Então, é a base de vítimas com a base da AIH, passo 1. Clico em Abrir. Ok? Esse é o meu arquivo de configuração. Tem um formato CLN, que é um formato próprio do RecLink. Clico em Próximo. Nessa tela, eu já entro com as bases. Então, o meu arquivo de comparação, geralmente, nós utilizamos a nossa maior base, aquela que tem o maior número de registros, que no nosso caso é a base de vítimas de acidentes de trânsito. Então, eu vou na pasta Padroniza e vou selecionar minha base de vítimas padronizada. E o meu arquivo de referência é a base da AIH, padronizada também. Percebam que as bases estão no formato DBase, formato DBF. Clico em Próximo. Vou dar um nome para o índice, vou chamar de passo 1. Então, aqui eu tenho a minha base de comparação, o meu arquivo de comparação, que é a nossa base de vítimas de acidentes de trânsito, e eu tenho aqui a referência, que é a base da AIH. E para a blocagem, como vocês podem perceber, a gente está configurando os campos de blocagem. De acordo com o instrutivo, nós utilizaremos o P-bloco, o U-bloco e o ano de nascimento. Todas essas variáveis foram criadas na etapa de padronização das bases, na etapa do módulo Padroniza. Então, seleciono o P-bloco na base de vítimas e também vou selecionar o P-bloco na base da AIH. Peço para adicionar mais uma linha. O bloco, que é o Soundex do último nome. P-bloco é Soundex do primeiro nome. Peço para adicionar mais uma linha, agora o ano de nascimento. Ok? Próximo. Nessa etapa, é a etapa de comparação, nós vamos adicionar o nome. O algoritmo é aproximado. Os valores de correto e incorreto estão na apostila, no instrutivo, no capítulo Relaciona. Tá ok? Então, tem um retângulo na apostila que a gente encontra esses valores que já foram calculados por uma equipe. Então, a gente não vai precisar calcular, já estão calculados. Então, o valor de correto é 96,62. O valor de incorreto para o nome é 0,01. O limiar, 85. E na minha base da AIH, a minha referência também vai ser o nome do paciente. Adiciono mais uma linha agora para a data de nascimento. No compara, eu vou utilizar o algoritmo caractere. O valor de incorreto é 99,21 e o valor de incorreto é 1,11. O meu limiar 65 é a variável na minha base da AIH,
ENASC. Ok? Clico em próximo, calcula score, me dá os valores de score máximo e o valor de score mínimo. Clico em OK, sigo e o status de configuração eu não tenho nenhum problema, então eu posso retornar. Agora eu vou executar a configuração que eu fiz na etapa anterior. Então eu vou na pasta passo 1, foi onde eu salvei o meu arquivo de configuração VIT-AEH-P1. Peço para abrir. Ele já completa o meu arquivo de comparação e o meu arquivo de referência. Em seguida eu clico em processo. Retorno e agora eu vou verificar quantos pares eu encontrei com essa chave de blocagem, P-bloco, o bloco e ano de nascimento. Clico em inspeciona, na aba combina, seleciono meu arquivo de configuração lá na pasta passo 1, VIT-AEH-P1. Antes de começar a verificar os pares, eu clico na frequência de scores, ele pergunta se eu quero realmente preencher a tabela, eu digo que sim. E ele encontrou apenas um score, 19,71, e nesse score eu tenho 7 registros. Então vamos verificar cada um deles? Primeiro eu vou clicar com a seta para a direita com uma barra. Em seguida, eu começo a verificar par por par com a seta para a esquerda. Então, o primeiro registro que nós temos é o Domingos Macedo Souza Cardoso. A gente não consegue ver o Cardoso, mas ao colocar o cursor do mouse em cima do nome, ele me dá o nome completo, Domingos Macedo Souza Cardoso. Será que na base de referência, que é a base da EH, ele também tem Cardoso no nome? Tem. A data de nascimento é a mesma. Apesar da idade... a idade também é a mesma. O sexo, 1 na base da EH significa masculino. Assim como e na base de vítimas de acidente de trânsito também é masculino. A data de ocorrência do acidente e a data da internação é a mesma. Então, a chance de ser um par verdadeiro é muito grande. Então, como concordou no nome, na data de nascimento, na idade, no sexo e na data de ocorrência e na data de internação, eu vou considerar esse par como um par verdadeiro. Então, eu vou clicar aqui em par, ok? Se por acaso fosse uma dúvida, eu clicaria em dúvida. Se eu considerasse que esse par não é um par verdadeiro, eu clicaria em não par ou ignorado, ok? Mas é um par. Vamos para o próximo registro. Christian Silva Rodrigues. Nas duas bases o paciente está com o mesmo nome, ok? A data de nascimento é a mesma, a idade e o sexo também. A data de internação também é a mesma, ok? Ele foi internado no hospital universitário. Se a gente consegue alguma outra informação. Não tem nenhuma outra informação. A gente sabe que o diagnóstico principal e o secundário estavam relacionados a acidentes de trânsito. Então, por concordar no nome, na data de nascimento, na idade, na data de ocorrência, eu vou considerar então esse registro como par. Ok? Próximo registro, Itamar Bento Silva.
Data de nascimento é a mesma, idade também, o sexo, e a data da internação e a data da ocorrência do acidente também é a mesma. Então, também vou considerar par. Próximo, Ludivan Estrela C. Mesmo nome nos dois bancos, a mesma data de nascimento, a mesma idade, o mesmo sexo. Também internaram e a internação e a data de ocorrência do acidente também foi a mesma, uma criança, né? Então, podemos considerar como par. Próximo, o Wellington Reis Gomes, ou melhor, o Wellington Reis Costa Gomes. E na minha base de comparação, que é a base de vítimas, também o mesmo nome. O paciente ele tem a mesma data de nascimento nos dois bancos, a mesma idade, como vocês podem perceber, o mesmo sexo e a mesma data de ocorrência do acidente com a mesma data de internação. A chance de ser um par verdadeiro é muito grande, então eu posso considerar como par. Próximo, Laércio Deus Silva Santos. E no banco de vítimas, Laércio Deus Silva Santos. A data de nascimento também é a mesma, a idade também, o sexo, a data de internação e a data de ocorrência do acidente também é a mesma. Então, a chance de ser um par verdadeiro é muito grande. Essas setas aqui ao lado, caso eu possa utilizar, caso eu queira modificar a ordem das variáveis. Por exemplo, se eu quero que o sexo venha antes da idade, eu subo com o sexo. Caso contrário, eu peço para que ele fique após a idade, ok? Então, como é um registro verdadeiro, ou melhor, como esses registros concordam em praticamente todas as variáveis que nós utilizamos, nome, data de nascimento, idade, sexo e a data de ocorrência, nós podemos considerar como par. Próximo registro, nós temos então o Fernando Araújo Fernandes. Fernando Araújo Fernandes. A data de nascimento também é a mesma, idade também é a mesma, sexo. E a data da internação foi a mesma da data do acidente. Então, a gente pode considerar como um par. Ok? Próximo. Bem, não temos mais arquivos. Então, nós vamos dar OK e vamos executar o que foi realizado na etapa do Inspeciona. Então, nós vamos selecionar o nosso arquivo de configuração, que está lá em passo 1, que é o VIT-IHP1, no formato CLN, que é o formato próprio do RecLink. Clico em abrir. O meu arquivo de pares, como vocês viram, nós tínhamos 7 registros naquele score. Todos eram pares, então nós vamos separar esses registros num arquivo só de pares. Esse arquivo de pares eu vou criar ele aqui mesmo dentro da pasta passo 1. Eu vou colocar pares. Só que agora eu vou diferenciar, vou colocar VIT-AIH, porque eu já tenho um arquivo de pares, que é pares _P1, que foi do linkage entre o SIM, a base de informações de mortalidade, e a base de vítimas de acidentes de trânsito. Para não confundir, eu vou então criar um arquivo de pares chamado pares _VIT-AIH P1. De passo 1, ok? Salvar. É até bom que isso tenha acontecido para nós atentarmos para os nomes dos arquivos, tá? Eu poderia indicar aqui que esse arquivo de pares é do banco do SIM, do banco de informações de mortalidade com o banco de vítimas. Eu poderia ter indicado e não indiquei. Então, a chance de eu me confundir é grande, ok? Então, é sempre bom nós indicarmos qual é o arquivo de pares pertence a qual linkage, né? Então, VIT,
AHP1. Peço para salvar. O meu arquivo de comparação, agora eu vou criar este arquivo de comparação na pasta passo 2, porque eu vou utilizá-lo na pasta passo 2. Então eu vou chamar de vítimas AHP2, ok? Peço para salvar. Esse arquivo de comparação e o arquivo de referência são os arquivos sem os pares, porque os pares ficaram reservados no meu arquivo de pares. Agora eu estou criando duas bases sem esses registros que já formaram pares. Então o meu arquivo de referência é o arquivo da AIH, que eu vou chamar então de AIHP2, ok? Peço para salvar. Em seguida eu vou pedir para processar. Pronto, processou. Eu retorno e agora eu quero verificar o meu arquivo de pares. Vou primeiro em principal, clico em tabela, peço para abrir o meu arquivo de pares. O meu arquivo de pares está dentro da pasta passo 1, que é pares vit AHP1. Abrir, e aqui eu tenho os meus 7 registros que formaram pares, ok? Agora nós vamos gravar um próximo vídeo que tem o passo 2. Até o próximo!